Olá pessoal, nesse exercício nós temos uma partícula positiva com carga de 2 vezes 10 a menos 7 coulombs, sendo levada de um ponto A até um ponto B, aonde existe um campo elétrico. E o exercício afirma que o trabalho realizado pela força elétrica é positivo e vale 4 vezes 10 a menos 3 joules. E ele quer que a gente calcule a diferença de potencial entre os pontos B e A, o VB menos o VA. Então, pessoal, uma ideia interessante da gente lembrar nesse exercício é que quando eu tenho cargas positivas se movimentando e o trabalho da força elétrica é positivo, isso significa que essa partícula ela foi deslocada em uma direção, em um sentido favorável à orientação do campo elétrico da região onde ela estava. Independente do jeito que foi o caminho, que ela foi levada de um ponto até outro, essa partícula se movimentou a favor das linhas do campo, ou também a gente poderia pensar a favor do sentido da força elétrica. E por isso que o trabalho é positivo. A partícula ela saiu de um potencial maior e foi para um potencial menor. Sempre que o trabalho é positivo, ela está saindo de uma região onde o potencial elétrico é maior até uma região onde o potencial elétrico é menor. Essa ideia é semelhante à ideia do trabalho realizado pela força-peso, um trabalho positivo realizado pela força-peso. Nós temos aqui uma linha representando a orientação da gravidade, do campo gravitacional. Quando uma partícula com massa m é levada de um ponto até outro dentro do campo gravitacional, se ela sai de uma determinada altura inicial e vai para uma altura final, se esse movimento aconteceu no mesmo sentido do campo gravitacional, ela saiu de uma altura maior e foi para uma altura menor. Então, o trabalho realizado pela força-peso foi positivo aqui nesse movimento. O movimento aconteceu num sentido favorável ao sentido da força-peso. A força-peso ajudou esse movimento a acontecer. Da mesma forma aqui que a força elétrica ajudou essa carga a sair desse potencial e vir para esse outro. Então, o exercício ele é bem simples. Se a gente lembrasse da expressão do trabalho da força elétrica, o resultado sairia bem rápido. Eu só quis fazer essa análise aqui para a gente relembrar alguns conceitinhos. O trabalho da força elétrica, que ele simbolizou com a letra W, nós poderíamos calcular como sendo o produto da carga que está sendo transportada vezes a diferença de potencial do caminho que ela está seguindo. No caso, como ela está indo do ponto A até o ponto B, essa DDP seria a DDP entre os pontos A e B. O trabalho vale 4 vezes 10 a menos 3 joules. A carga que está sendo transportada vale 2 vezes 10 a menos 7 coulombs. E essa DDP seria a diferença de potencial entre os pontos A e B. Vou passar o 2 vezes 10 a menos 7 para o outro lado, dividindo o 4 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é igual à diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 10 a menos 3 vezes 10, o 10 elevado a 7. Eu vou jogar ele para cima da expressão mudando o sinal do expoente. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 4 volts. A gente poderia pensar que essa seria a resposta correta, aparece até essa alternativa, que seria a alternativa D, porém, a gente deve tomar cuidado com o que o exercício está perguntando. Ele quer saber a diferença de potencial entre os pontos B e A, e não a diferença de potencial entre os pontos A e B. O que nós encontramos foi a diferença de potencial
entre os pontos A e B, que é o potencial no ponto A, menos o potencial em B. Isso aqui deu 2 vezes 10 a 4, elevado a 4. Para chegar no que o exercício está pedindo, nós teríamos que multiplicar essa expressão por menos 1. Ficaria menos VA mais VB é igual a menos 2 vezes 10 elevado a 4. E aí o VB, como ele é positivo, eu vou colocar na frente, vai ficar VB menos VA, que é o que o exercício quer, é igual a menos 2 vezes 10 elevado a 4 volts. Essa daqui seria a resposta do exercício. Ficaríamos com a alternativa C.